Fala, meu querido e minha querida, professor Arthur Ciurilli falando. E nessa etapa aqui, vamos falar de algo bem profundo, ao mesmo tempo bem simples, que é a disposição e a motivação para a gente executar tudo aí, o que está ligado ao nosso propósito, a construção do nosso legado, que parece que é algo simples, e né? Só que na prática, se não tiver muito bem visualizado todas as áreas aí que a gente está envolvido, acaba que a gente é paralisado por várias coisas. Então a primeira coisa que eu quero falar sobre a disposição está ligada sobre a alimentação. Nós temos uma aula específica que chama Alimentação para Alta Performance, e aqui fica mais um pouquinho. Então, é óbvio que o nosso grau de disposição, de alegria, de força está ligado com a nossa alimentação, porque o nosso corpo físico ele é movido, às coisas que nós ingerimos, e o nosso humor e várias coisas está ligado aos neurotransmissores, os hormônios que estão sobre o nosso corpo. Então, se a gente se alimenta de coisas, de alimentos que faz os hormônios do bem-estar, da disposição, da alegria estarem ativos em nós, é óbvio que a gente vai estar muito mais para cima do que quem nunca almoçou aí e bateu aquele sono que atrapalhou depois no desempenho. Por quê? É algo, além de ser muito pesado para o nosso corpo, tem a questão do açúcar, tem a questão do que a gente já estava acordado bastante tempo. Então existe várias coisas, e quanto mais rápido a gente entender isso, mais a gente vai usar a nossa alimentação para nos levar numa alta performance. O nosso corpo ele foi preparado para digerir coisas naturais. Então, quando a gente fala de não comer carne, de comer industrializado, não é uma questão filosófica de uma religião ou de uma opção e tal, não. É questão de alta performance. Se você quer estar sempre em disposição, sempre em alegria, você precisa fazer que o seu corpo se sinta assim primeiro, para depois vir a questão psicológica que a gente vai falar aqui. Então, um exemplo, quando eu acordo, eu tomo meio copo de água com meio limão espremido, que é uma combinação alcalina que já dá um gás e deixa o nosso sangue ali meio que imune a pegar várias doenças, porque afina ali o sangue e deixa ele poderoso, além de ser uma enxurrada de vitamina C que você já está colocando ali logo em jejum. E aí já prepara umas frutas com granola, com aveia, com mel, frutas, banana, frutas, abacate, frutas que tem energia boa, que tem gordura boa, que vai te dar uma disposição. E aí já toma um copo de café junto, para dar um gás. Claro que tem pessoas que precisam de mais carboidrato, porque vai fazer alguma atividade que é necessária, daí dá para ter uma torradinha, dá para ter um pãozinho, e aí tu que escolhe. O recomendado, óbvio, é passar no nutricionista. O nutricionista vai te fazer aí o que tu precisa se alimentar de acordo com a tua necessidade ali. Um exemplo, na gravidez do meu filho, nós ela optou, porque eu já estava em parar de comer carne e parar de comer industrializado e cortar refrigerante. Então a gente passou no nutricionista, fez todos os exames, e aí a nutricionista passou uma opção deliciosa para comer o dia inteiro sem precisar introduzir industrializados, carne, refrigerante e essas coisas que todo mundo sabe que faz mal. E foi uma gravidez maravilhosa, e isso serve para todas as áreas. E para ter alta performance e para ter disposição para trabalhar ou para fazer o que for, também isso aí está totalmente ligado. Então mexa com a sua alimentação, não comece o dia já comendo coisa industrializada, refrigerante, que é óbvio que você não vai ter a disposição adequada para ter uma alta performance. Primeiro item que eu quero falar é esse, é a alimentação para a disposição. Segundo item, que também é disposição e que também é motivação, a famosa força do meio. O que é a força do meio? Segundo Napoleão Hill, o escritor do Quem Pensa Enriquece, uma pesquisa que durou mais de 20 anos sobre a vida das pessoas mais bem-sucedidas nessa terra,
deixou muito bem claro que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos ou mais. Então, dependendo do lugar que estamos inseridos, um exemplo, se tu quer ter essa rotina de alimentação, de produtividade, e aí tu já acorda num lugar que tá todo mundo comendo um monte de besteira, todo mundo reclamando da vida, todo mundo, é óbvio que sua motivação vai ser menor, a sua disposição vai ser menor. Então, as pessoas que tu convive, a força do meio, do grupo, ela é muito maior do que uma pessoa. Então tu precisa ou trazer essas pessoas para querer estar nessa mesma vibe que tu quer, de disposição, de motivação, de fazer acontecer, ou tu precisa estar com pessoas que estejam na mesma visão. E se tu quer fazer grandes coisas e precisa ali de motivação, disposição, e daí você chega e logo de manhã, mas olha isso, e já tá naqueles programas de TV que acorda já falando coisa ruim, e aí não dá. Então a força do meio é algo muito poderoso que precisa ser muito pensado. É o primeiro da lista lá das 16 leis do triunfo, que é o estudo da vida dessas pessoas aí. E se no momento tu não consegue estar com as pessoas que tu gostaria por diversos motivos, tu pode ver isso daí online. Entra num grupo online, vê quem faz live ali. Eu participo de uma live todo dia, às 4h59 da manhã, que tem o boot, que tem um monte de coisa, ativação, para ti já começar o dia ali meditando, agradecendo, respirando, e é outra vibe. Porém, faz anos que eu que forneço essa prática na praia, no amanhecer, e daí procura, nem que seja online, mas que tu precisa estar na força do meio, que é um dos principais tópicos aí para ter sucesso em tudo, e principalmente nisso que a gente está falando, de disposição e motivação. Falamos da alimentação para disposição, estamos falando da força do meio para também disposição e motivação, e agora a gente vai falar sobre as rotinas de produtividade. Eu vou falar também de forma bem resumida, porque tem vários vídeos já falando sobre isso. Então, logo quando acordamos, tem a rotina de ativação. O que é essa rotina de ativação? A primeira 1 hora do nosso dia vai determinar como vai ser todo o nosso dia para o nosso cérebro. Então, nessa primeira hora, é necessário que seja algo que vai te dar um boot, que vai te dar um start. Por isso que é a rotina de ativação, por isso que fazer essa live aí, ou tu procurar o que é mais adequado ali pro teu momento. E dentro dessa rotina de ativação, tu coloca o que tu acredita que é importante para te dar um gás pro teu dia aí. Então, na minha, eu acordo, tomo esse meio copo de água com meio limão só para dar um gás de jejum, e aí vou fazer, e daí faço meu agradecimento, apesar que meu agradecimento já faço antes de sair da cama, e daí vou fazer meu exercício de respiração, vou fazer meu alongamento, meu yoga, vou fazer minha meditação, ficar em silêncio total, pelo menos 1 minuto, 2 minutos, e depois vou meditar em como vai ser o meu dia. Tudo que eu coloquei no meu planejamento antes de dormir, eu vou meditar de novo ali e vou pensar como vai ser aquilo ali. Porque tudo que é observado detalhadamente tem muito mais chance de dar resultado do que não é começar um dia sem um planejamento. Tanto é que a segunda lei do triunfo, das 16 leis do triunfo lá do Napoleão Hill, é ter o objetivo muito bem definido. Então, se tu fez no dia anterior esse planejamento, de manhã tu já medita nele de novo. Se não fez, é um momento que tu pode deixar uns minutinhos ali para pensar no que tu vai fazer e tu planejar, tu escrever, e aí fica muito bem mais fácil de acontecer as coisas quando aquilo ali é visualizado com êxito, e vai ficar o dia inteiro na sua mente do que não. Isso daí para tudo, né? Tem uma pesquisa que mostra para o esporte, quem visualiza o golpe antes de eu fazer tem muito mais resultados do que não. Um exemplo no tênis, se eu visualizar o golpe que eu vou fazer ali antes de a bolinha chegar, ou no golfe, se eu observar bem a bolinha, observar bem todos os ambientes antes
de bater, tem muito mais chance. E para a nossa vida a mesma coisa. Tem diversas técnicas que tu faz isso em formato de meditação, utilizando também a respiração, e eu tenho certeza também que vai te ajudar bastante. Então falamos de alimentação, falamos da força do meio e falamos agora da rotina de ativação. E aí depois dessa 1 hora, que muitos deixam para caminhar, porque vai fazer tudo isso caminhando, outros deixam para ir jogar golfe, outros deixam para ir meditar, outros deixam para estar com a família. Tem essa rotina de ativação, a primeira 1 hora. E daí depois da rotina de ativação, tem a rotina da produtividade. O que é? Logo saindo da rotina de ativação, que é esse gás emocional, espiritual, físico que tu vai ter aí para ter um dia maravilhoso, a tua rotina de produção são as próximas 2 horas. Então, eu gosto muito de acordar 5 horas da manhã, porque é um horário que muita gente vai estar dormindo, então não vai ter aquela energia das pessoas acordar reclamando, porque vai para o trabalho que ela não queria ir, e não sei o que. Quando eu falo energia, pensa assim, a Disney, ali Orlando, ela tem em um mês a quantidade de visita do que tem o ano todo aqui no Brasil. Então imagine a energia que está ali, todo mundo indo para se divertir, todo mundo indo para tirar férias, é um outro ambiente, é isso que eu falo. E de manhã é a mesma coisa ali. Acabou o boot das 5 às 6, a rotina de ativação, a rotina de produção, das 6 às 8 é um horário que vai ter poucas pessoas acordadas, que tu vai conseguir ficar sozinho, vai conseguir focar. E eu gosto muito desse horário. A maioria da minha vida, o meu principal horário de trabalho foi das 6 às 9 da manhã. E aí muitas vezes eu consigo muito mais resultado do que trabalhando durante o dia todo. Quando eu descobri isso, eu parei de trabalhar 8 horas por dia, porque eu vi que das 6 às 9 me dava muito mais produção do que trabalhar durante o dia todo. Então essa rotina de produção é algo que eu recomendo muito, mas faça ela baseado num planejamento. Esse planejamento pode ser o próximo tópico que eu vou falar agora, que é a rotina de fechamento. 1 hora antes de dormir, tu colocar ali os principais objetivos do próximo dia, que daí depois ali na rotina de ativação tu vai meditar nesses objetivos. É o que? Tu vai escrever o que tu faria, o que tu vai fazer ali dentro daquele próximo dia. Claro que o ideal é tu trabalhar num planejamento de 10 anos, planejamento de 5 anos, planejamento de 3 anos, planejamento de 1 ano, planejamento de 6 meses, planejamento de 3 meses, planejamento de 1 mês, planejamento de 15 dias, planejamento de 1 semana, e ter tarefas para tudo isso. Só que mesmo assim, antes de dormir, tu ainda, se precisar agregar alguma tarefa, tu agrega na rotina de fechamento, para depois meditar nela na rotina de ativação, para depois na rotina de produção tu vai estar cheio de força, porque além de estar muito bem definido, muito bem planejado, tu vai estar com o gás e com a disposição e com a motivação ideal para fazer acontecer. Então a rotina de produção antes de dormir, para depois tu meditar na rotina de ativação e na rotina ali, repito, a rotina de fechamento tu faz antes de dormir, para na rotina de ativação tu meditar nela, e na rotina de produção, às 2, 3 horas depois da rotina de ativação, tu dá um gás nisso daí, e você vai ver que vai ter um resultado fantástico. E antes de dormir, junto nessa rotina aí de fechamento, o que eu sugiro muito, o diário da gratidão. Dentro da psicologia positiva, que é a metodologia, vamos se dizer, para você ter mais felicidade hoje em dia, o que é psicologia positiva? Antigamente, na psicologia tradicional, antigamente não, até hoje, trata-se as pessoas que têm algum problema ali emocional e precisa de ajuda. Na psicologia positiva são as pessoas que não têm mais esse problema emocional, são pessoas saudáveis, só que ela quer desenvolver uma felicidade, quer desenvolver um resultado, e daí dentro da psicologia positiva trabalha vários aspectos positivos para tu desenvolver mais alegria, mais plenitude, e o principal tópico para isso é a gratidão. E é aí que eu recomendo tu fazer durante o dia todo, mas principalmente na rotina ali de fechamento, que pode ser antes ou depois de tu escrever as suas tarefas do outro dia, porque aí vai gerar uma alegria muito bacana ali, muito forte, que tu vai escrever
um planejamento bem bacana e vai ser mais feliz. Eu gosto de fazer quando acorda também um diarinho de gratidão, já acordar agradecendo por ter acordado, por várias coisas. Gratidão é o segredo para tu ter mais alegria, independente do momento que tu está. O que estiver acontecendo, faça esse exercício de gratidão, que tu vai ver que vai ter um resultado muito incrível na questão da alegria. E aí existem vários exercícios que tu pode colocar aí para ter mais disposição e mais motivação, mas eu vejo que é muito mais que um sentimento, que uma frequência emocional, a disposição e a motivação. É tu trabalhar unido o físico, que é a alimentação que a gente falou da alta performance, com o mental, que também a alimentação da alta performance vai te deixar mais feliz, vai te deixar com mais disposição, para daí a gente trabalhar essas outras técnicas da produtividade, das rotinas, que vai dar um resultado bem bacana. É a combinação de tudo. Não espera só emocionalmente estar querendo fazer alguma coisa, achando que isso é a motivação, porque a motivação é muito mais que isso. E aí, se a gente for entrar ainda a fundo ali na questão da criação dos pensamentos, a gente vai ver que muitas coisas que aparecem para nós não é o que é a nossa essência, que aparece na nossa mente. E se a gente for escravo dos nossos pensamentos, das nossas emoções, muitas vezes a gente não faz o que precisa fazer. Então a gente tem o direito de questionar a nossa mente. Um exercício muito poderoso para isso é o do Dr. Augusto Cury, o DCD, duvidar, criticar e determinar, contra a nossa mente, que são os nossos pensamentos, contra as nossas vontades e contra as nossas emoções. Que fazendo esse exercício a gente vai ver que muitas vezes que os nossos pensamentos trazem são coisas que, se a gente for escravo deles, a gente não vai para lugar nenhum. Então a gente precisa sim ter o controle sobre nossas vidas, e tudo isso que eu falei são exercícios que vai te ajudar muito mais a ter essa tal da liberdade almática, ou do controle e da maestria emocional. Existem diversos nomes para isso, e aqui eu quero te colocar também junto com a disposição e com a motivação. Faça todos esses exercícios que eu falei para esse vídeo, escreve e começa hoje mesmo, e eu tenho certeza que essa questão da disposição, da motivação nunca mais vai ser um problema, e sim vai ser estratégia que você vai usar para chegar nos melhores resultados da sua vida. E é claro, também eu não falei, mas está ali junto, né? Uma rotina de esporte para a qualidade de vida é muito importante, porque libera hormônio, te deixa mais saudável e etc. Uma rotina sexual, o orgasmo, ele é poderoso. Ele, segundo o livro As Funções do Orgasmo, um livro muito antigo, ele resolve qualquer problema físico e mental, emocional que a gente tem. Mas não é aquele orgasmozinho de 5 minutos, de 10 minutos. Precisa ser trabalhado aí no mínimo 30 minutos, 40 minutos para liberar a ocitocina, que é um hormônio poderoso que vai deixar vários dias no seu corpo aí, diferente de um outro hormônio que é gerado quando dá aquelas rapidinhas, que sobe muito, só que na hora já cai o pico do hormônio e já dá aquela bad. Então, se você trabalhar o orgasmo de uma forma bem mais aí elaborada, eu tenho certeza que junto com tudo isso daí, disposição e motivação vai ser uma das características principais da sua vida. Ficou com alguma dúvida? Quer deixar alguma sugestão? Comenta nesse vídeo, que vai ser uma honra participar da tua vida com todas essas coisas que eu sou especialista e tenho e forneço bastante resultado. Um grande abraço e estamos juntos até depois do fim.